Tem gente que torce o nariz para a língua bovina, mas come nuggets sem saber o que tem dentro. Tem gente que rejeita um alimento de verdade porque achou estranho, mas aceita biscoito proteico, barrinha fit, bebida zero, shake artificial e pão integral cheio de ingredientes que nem a própria avó conseguiria pronunciar. E aqui começa o problema. A gente não perdeu só saúde, a gente perdeu critério. Porque em algum momento ensinaram você a ter nojo de comida de verdade e confiança em produto de prateleira. E hoje eu quero falar de um alimento que muita gente rejeita, mas deveria respeitar: a língua bovina. Fica comigo até o final, porque talvez esse vídeo não mude só a forma como você olha para a língua do boi. Talvez mude a forma como você olha para tudo aquilo que chamaram de comida saudável para você. Se você ainda não me segue aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E uma das coisas que mais mudou na minha visão de nutrição ao longo desses anos foi entender que comida de verdade nem sempre vem bonitinha, padronizada, embalada e aprovada pelo marketing. Às vezes, comida de verdade vem com nome que causa um certo estranhamento. Vem com textura diferente, vem com história, vem com tradição, vem do animal inteiro. E talvez seja exatamente isso que assuste tanta gente. A língua bovina é um daqueles alimentos que separam quem pensa com a cabeça de quem pensa com o condicionamento social. Porque vamos ser honestos, a maioria das pessoas não rejeita a língua bovina porque estudou sua composição nutricional, porque comparou sua digestibilidade, avaliou sua densidade de nutrientes e concluiu racionalmente que ela não presta. Não. A maioria rejeitou porque ouviu a palavra língua e fez cara feia. É uma reação emocional. E tudo bem, eu entendo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas uma coisa é dizer, não gosto do sabor ou não tenho vontade de comer. Outra coisa é tratar um alimento ancestral, nutritivo e perfeitamente legítimo como se fosse algo inferior. Aí já não é paladar, é preconceito alimentar com verniz da modernidade. E olha que curioso, durante boa parte da história humana, comer um animal inteiro era sinal de inteligência, respeito e sobrevivência. Não existia essa ideia moderna de comer só o filé bonitinho, o peito de frango seco e a carne moída magra, enquanto o resto do animal vira descarte ou comida de segunda. Isso é coisa de uma sociedade que ficou mimada nutricionalmente. Uma sociedade que chama músculo de alimento nobre, mas despreza partes extremamente nutritivas do animal. E aqui entra um ponto importante. Língua bovina não é lixo, não é resto, não é comida inferior. Língua bovina é um músculo altamente vascularizado, rico em proteína, rico em gordura, com textura macia quando bem preparada e com um perfil nutricional muito mais interessante do que muita comida que desfila nas redes sociais com um carimbo de saudável. E aqui está o ponto que muda tudo. Muita gente não tem nojo da língua bovina, tem nojo da ideia que criaram sobre ela. Porque se você serve uma língua bovina bem cozida, bem temperada, fatiada, douradinha na manteiga ou na própria gordura, sem falar o que é, muita gente come e elogia. Agora, se você fala antes, isso aqui é língua. Pronto, a pessoa vira fiscal sanitária emocional. Aí começa aquele teatro. Ai, que horror! Ai, que nojo! Ai, eu não como isso. Gente, você já viu o rótulo do que você come sem reclamar? Porque às vezes a pessoa rejeita a língua bovina, mas come um produto que tem maltodextrina, corante, aromatizante, estabilizante, emulsificante, óleo vegetal, adoçante artificial e uma lista de ingredientes que parece uma bula do apocalipse. Aí a língua é nojenta? Vamos calibrar esse julgamento, porque o tribunal nutricional está muito desorganizado por aqui. Do ponto de vista nutricional, a língua bovina entrega exatamente aquilo que falta em muitas dietas modernas:
Proteína animal de alta qualidade, gordura natural, vitaminas do complexo B, minerais importantes e compostos associados à estrutura do tecido conjuntivo, como glicina e colágeno. E aqui eu quero explicar de forma simples. Quando você come só cortes extremamente magros, como peito de frango sem pele ou um patinho seco todo dia, você até consome proteína, mas você pode deixar de fora uma parte importante da alimentação animal: a gordura, a textura, os tecidos mais ricos em colágeno e a variedade nutricional dentro do próprio reino animal. A dieta carnívora bem pensada não precisa ser uma monotonia de bife seco e um frango triste. Pelo amor. A carne não foi criada para viver em penitência dentro de uma frigideira antiaderente. A língua bovina tem uma característica muito interessante. Ela é ao mesmo tempo carne e uma experiência de textura mais macia, mais untuosa, mais saciante. Isso importa muito. Porque saciedade não vem apenas de bater proteína. Saciedade vem de proteína suficiente, gordura adequada, densidade nutricional e prazer alimentar real. E aqui muita dieta convencional falha. A pessoa come frango grelhado com salada, passa 2 horas e está abrindo a gaveta procurando castanha, barrinha, chocolate 70%, biscoito de arroz, qualquer outra coisa. E não é falta de caráter. Muitas vezes é falta de comida de verdade suficiente. Quando você come um alimento animal mais denso, com proteína e gordura juntas, o corpo recebe uma mensagem diferente. Não é só volume no estômago, é sinal metabólico, é matéria-prima, é saciedade de verdade. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. A solução para muitos problemas alimentares não está em comer menos, está em comer melhor. Só que melhor não no sentido moderno, de mais colorido, mais integral, mais light, mais zero, mais fit. Melhor no sentido biológico. Melhor no sentido de entregar ao corpo aquilo que ele reconhece, digere, absorve e usa. E a língua bovina entra exatamente nesse lugar. Ela é um alimento antigo, simples, denso, sem rótulo, sem propaganda, sem influenciador fazendo dancinha para convencer você. Ela não precisa de embalagem dizendo rico em proteína. Ela é proteína. Ela não precisa dizer contém nutrientes. Ela contém. Ela não precisa parecer saudável. Ela só precisa ser comida de verdade. Agora, eu sei que alguém pode estar pensando: Lua, mas língua bovina não é muito gordurosa? Sim, ela pode ser mais gordurosa do que alguns cortes magros. E aí eu pergunto, desde quando uma gordura natural de um animal virou defeito? Isso é o reflexo de décadas de uma nutrição que ensinou as pessoas a terem medo da gordura da carne, enquanto aceitavam óleo vegetal refinado, margarina, cereal matinal, biscoito integral e sobremesa zero açúcar. A gordura natural da carne não é inimiga do corpo humano. Ela faz parte de uma matriz alimentar que o corpo reconhece. O problema não é a gordura da língua bovina. O problema é a pessoa comer gordura natural com medo e ultraprocessado com a paz no coração. Aí não dá. Nem Deus consegue abençoar tanta confusão nutricional sem antes pedir um pouco de discernimento. E claro, como todo alimento, existe contexto. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa comer língua bovina todos os dias, toda hora, muita língua. Eu não estou dizendo que você é obrigado a gostar. Eu não estou dizendo que língua é algo mágico. Não existe alimento mágico. O que eu estou dizendo é que ela merece respeito e que talvez a sua rejeição não tenha base nutricional nenhuma. Talvez tenha base cultural, emocional e estética. E isso precisa ser questionado. Porque quando a indústria consegue fazer você rejeitar comida de verdade e desejar produto artificial, ela venceu uma batalha silenciosa. Ela não precisa obrigar você a comprar. Ela só precisa fazer você achar estranho aquilo que alimentou gerações antes de você. Na dieta carnívora, esse ponto fica ainda mais evidente. Porque quando a pessoa começa a sair da lógica da dieta convencional e entra em uma alimentação baseada em carne, ovos, gordura animal, sal e água, ela começa a perceber que o corpo responde de uma forma muito mais diferente. A fome muda, a compulsão muda, a energia muda, o intestino muda, a relação com a comida muda.
E muitas vezes, depois que a pessoa se adapta, ela começa a olhar para alimentos como língua, coração, fígado, tutano, costela, cupim e carnes mais gordas com outros olhos. Até o paladar muda. Não como uma coisa estranha, mas como uma comida de verdade, como parte do animal, como parte de uma alimentação que respeita a biologia humana e também respeita mais o animal abatido, porque aproveita mais e desperdiça menos. E aqui tem uma reflexão importante. O mundo moderno vendeu uma ideia muito infantil de alimentação. A ideia de que comida boa é aquela que vem limpa demais, neutra demais, sem cheiro, sem gordura, sem osso, sem pele, sem textura, sem história. Tudo padronizado, tudo plastificado, tudo higienizado visualmente. Só que a vida real não é assim. O corpo humano não foi construído em laboratório. Ele foi construído em contato com alimento de verdade. E alimento de verdade, muitas vezes, tem cheiro, tem gordura, tem osso, tem colágeno, tem pele, tem parte que você talvez não esteja acostumado. Isso não torna o alimento ruim. Isso só mostra o quanto nós nos afastamos da realidade. Uma das maiores tragédias da nutrição moderna foi transformar o ser humano em alguém que tem medo da carne, medo da gordura animal, medo do sal, medo do ovo, medo do colesterol, mas não tem medo de passar o dia inteiro comendo um produto industrializado com embalagem verde e promessa de saúde. A pessoa olha para a língua do boi e diz, credo, mas olha para um cereal matinal cheio de açúcar, farinha e aditivo e diz, que opção prática. Não é falta de informação apenas, é programação. E programação pode ser desfeita. Mas primeiro você precisa ter humildade para admitir que talvez muito do que você chama de gosto pessoal foi moldado por propaganda, costume e medo. E eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. Quanto mais eu estudo nutrição, mais eu respeito os alimentos simples. Carne, ovos, gordura animal, sal, água. Alimentos que não precisam de defesa publicitária porque carregam densidade nutricional. E quanto mais eu estudo, mais eu desconfio de alimento que precisa gritar no rótulo que é saudável. Fonte de fibra, zero açúcar, rico em proteína, fit, integral, natural. Gente, se precisa de tanto adjetivo para convencer, eu já fico com o pé atrás. A língua bovina não tem marketing. E talvez esse seja exatamente o problema. Ela não dá lucro para a indústria do medo. Não dá para patentear a língua do boi. Não dá para colocar em cápsula premium com o nome em inglês e vender como algo ancestral. Mas se colocarem, vai ter gente pagando caro e achando chique. O ser humano moderno é uma bênção, mas dá trabalho. Agora, como preparar a língua, Lua? Porque aqui existe um ponto muito importante, né? Língua bovina precisa ser preparada do jeito certo. Muita gente prova uma vez, preparada de qualquer jeito, e passa a vida dizendo que não gosta por conta da forma que foi preparado. O preparo clássico, ele é simples. Primeiro, você cozinha a língua inteira na panela de pressão com água e sal até ela ficar bem macia. Depois do cozimento na pressão, você retira aquela pele externa mais grossa, que solta com facilidade quando ela está no ponto certo. E aí vem a melhor parte. Você fatia e doura ou na manteiga, ou no sebo, ou na própria gordura da língua, até formar uma casquinha por fora e manter aquela maciez por dentro. Para quem está na carnívora estrita, sal já basta. Para quem está na low carb ou cetogênica, pode usar os temperos, alho, cebola, louro, tempero simples, se tolerar bem. O segredo é esse: cozinhar bem, retirar a pele e depois dourar. Língua bovina não foi feita para ser servida pálida, borrachuda e sem graça. Bem preparada, ela fica macia, suculenta e extremamente saborosa. E isso conversa muito com o que eu ensino no catabolismo, porque muita gente quer chegar na dieta carnívora, mas ainda está presa a medos antigos. Medo de gordura, medo de carne vermelha, medo do sal, medo de comer sem fibra, medo de largar o pão, medo de largar a fruta, medo de sair da dieta convencional que nunca resolveu o problema. E por isso, dentro do catabolismo, a jornada é progressiva. Primeiro, a pessoa aprende a organizar a alimentação em uma low carb bem feita.
Depois avança para uma cetogênica. E então, quando o corpo e a mente estão mais preparados, ela entra na carnívora com muito mais segurança. Não é sobre radicalismo, é sobre estratégia metabólica. É sobre ensinar o corpo a depender menos de carboidrato, controlar melhor a fome, melhorar a saciedade e reconstruir uma relação mais inteligente com comida de verdade. Essa é a jornada que eu estruturei no Catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quiser conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero te fazer algumas perguntas, porque esse tema rende conversa boa. Você já comeu língua bovina alguma vez? Ou só torce o nariz sem nunca ter provado? Na sua casa, seus pais ou avós tinham o costume de comer miúdos, língua, coração, fígado, dobradinha, essas partes mais tradicionais do animal? E me conta com sinceridade, o que te dá mais estranhamento hoje? Comer língua bovina ou ler o rótulo de certos produtos que você já comeu achando que eram saudáveis? Eu quero muito ler os comentários, porque a experiência de vocês ajuda outras pessoas da comunidade a perderem esse medo da comida de verdade. Então, eu vou te pedir para salvar esse vídeo para visitar ele novamente depois e manda para aquela pessoa que tem nojo da língua bovina, mas come aquela barrinha fit com 18 ingredientes sem piscar. Curta o vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E não deixe de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Você me encontra também lá no Instagram com @lua.ferrari. A reflexão final é essa. Talvez o problema não seja a língua bovina. Talvez o problema seja uma geração que aprendeu a rejeitar alimento de verdade e chamar produto industrializado de equilíbrio. Que Deus nos dê discernimento também no prato. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.